Fala galera, sejam bem-vindos ao Hardware Tech BR, o seu canal de tecnologia. Eu sou o Castanhari e cara, que prazer estar aqui com vocês de novo. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma viagem direto para o futuro. Um futuro que já está batendo na nossa porta e está cada vez mais perto. Vamos explorar juntos as novidades mais quentes do mundo da tecnologia e tentar entender como o nosso futuro digital vai se desenhar até 2030, especialmente aqui no Brasil. Preparem-se, porque o que vem por aí é simplesmente impressionante e vai mudar a vida de todo mundo. A gente vai mergulhar de cabeça em assuntos que estão definindo a próxima década. Vamos começar falando de um crescimento que é, sem exagero, histórico no mercado de serviços de TI aqui no Brasil. Isso significa milhares de vagas de emprego surgindo e uma revolução completa na forma como as empresas e nós, pessoas comuns, lidamos com a tecnologia no dia a dia. E por falar em revolução, vamos conferir como a energia limpa, principalmente a solar e a eólica, já responde por mais de 1/3 de toda a eletricidade do país. Isso não é só bom para o planeta, está transformando a maneira como usamos nossos gadgets e toda a infraestrutura tecnológica. E não para por aí, de jeito nenhum. Vamos dar uma olhada em como o Brasil está dando passos largos para criar as famosas cidades inteligentes, integrando data centers gigantescos, computação em nuvem e energias renováveis para criar ambientes urbanos muito mais conectados, eficientes e, claro, sustentáveis. E para fechar com chave de ouro, vamos analisar as previsões globais de desenvolvimento tecnológico. Pensa em inteligência artificial, computação quântica e a internet das coisas. Essas tecnologias não são mais coisa de filme de ficção científica. Elas estão prestes a mudar completamente o nosso cotidiano. E olha, seu engajamento é o combustível do nosso canal, então já deixa aquele like caprichado, se inscreve e compartilha com a galera para ninguém ficar de fora dessa jornada. Para começar nossa jornada pelo futuro, a gente precisa falar de um lado mais sombrio, mas absolutamente crucial: a segurança. Pensem comigo, quanto mais a nossa vida se torna digital, mais valiosos se tornam os nossos dados. E onde tem valor, tem gente querendo roubar. O Brasil e a América Latina se tornaram um verdadeiro campo de batalha digital. Os ataques cibernéticos não param de crescer. E não estamos falando de hackers amadores na garagem de casa. Estamos falando de organizações criminosas extremamente sofisticadas, que operam como verdadeiras empresas multinacionais do crime. Elas têm metas, têm hierarquia e usam as ferramentas mais avançadas que o dinheiro pode comprar. É uma guerra invisível, travada em servidores e redes, mas com consequências muito reais. Os números são assustadores. Relatórios recentes mostram que o Brasil é um dos países que mais sofre tentativas de ataque no mundo. E a sofisticação desses ataques está em outro nível. Os hackers estão usando inteligência artificial para automatizar a busca por vulnerabilidades, para criar e-mails de phishing que são praticamente indistinguíveis dos reais e para se adaptar em tempo real às defesas das empresas. É como jogar xadrez contra um oponente que consegue calcular milhões de jogadas por segundo. Eles não estão mais apenas tentando roubar seu número de cartão de crédito. Eles estão mirando em infraestruturas críticas, como sistemas de energia, hospitais e até mesmo órgãos do governo. O prejuízo não é só financeiro, é um risco para a sociedade como um todo. Essa nova realidade acendeu um alerta vermelho em todas as empresas, do pequeno negócio de bairro à gigante multinacional. A mentalidade de que isso nunca vai acontecer comigo já era. Hoje, a pergunta não é se uma empresa vai ser atacada, mas quando. Por isso, a demanda por profissionais de cibersegurança explodiu. Engenheiros de segurança, analistas de ameaças, especialistas em resposta a incidentes, são algumas das profissões mais quentes do momento. Investir em firewalls,
Antivírus e sistemas de detecção de intrusos é o básico. O novo paradigma é a resiliência cibernética, a capacidade de não só se defender, mas de continuar operando durante um ataque e se recuperar o mais rápido possível depois dele. O cenário é desafiador, mas também abre uma janela de oportunidade. O Brasil tem o potencial de se tornar um polo de excelência em cibersegurança. Isso exige investimento pesado em educação, na formação de novos talentos e na criação de uma cultura de segurança digital desde a escola. As empresas precisam entender que segurança não é um custo, é um investimento essencial para a sobrevivência do negócio no século XXI. E para nós, usuários, a lição é clara: precisamos ser mais vigilantes do que nunca. Usar senhas fortes, ativar a autenticação de 2 fatores e desconfiar de links e e-mails suspeitos não é paranoia, é o novo normal. A segurança do nosso futuro digital começa com cada um de nós. Agora vamos falar de uma coisa que é a espinha dorsal de todo esse universo digital, os data centers. Pensem neles como os gigantescos cérebros da internet. Cada foto que você posta, cada e-mail que você manda, cada série que você assiste, tudo isso fica armazenado e é processado nesses lugares. E o Brasil, galera, está entrando com tudo na corrida para atrair esses gigantes para o nosso território. O governo brasileiro percebeu que ter data centers aqui não é só uma questão de tecnologia, é uma questão de soberania, de economia e de poder geopolítico. Por isso, estão sendo criadas iniciativas e projetos de lei para tornar o nosso país um lugar mais atraente para esses investimentos bilionários. Uma das grandes sacadas do Brasil nessa disputa é uma carta na manga que poucos países têm em tamanha escala: energia limpa e barata. Data centers são verdadeiros monstros consumidores de energia. Eles precisam de eletricidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, não só para alimentar os servidores, mas também para os sistemas de refrigeração que impedem que tudo superaqueça e derreta. E aqui, com nosso potencial hidrelétrico, solar e eólico gigantesco, a gente consegue oferecer energia renovável a um custo competitivo. Isso é um atrativo enorme para empresas como Google, Amazon e Microsoft, que estão sob pressão global para reduzir sua pegada de carbono. Instalar um data center no Brasil se torna uma decisão economicamente inteligente e ecologicamente correta. Mas não é só estender um tapete vermelho e esperar que eles venham. O governo também está de olho na competição digital. A ideia é criar um ambiente de negócios que seja justo, tanto para as gigantes de tecnologia, as Big Techs, quanto para as empresas brasileiras que estão começando a crescer. Isso envolve discutir regras sobre como os dados são usados, garantir a interoperabilidade entre diferentes plataformas e evitar a formação de monopólios que possam sufocar a inovação local. É um equilíbrio delicado. Você quer atrair os grandes players, mas sem deixar que eles dominem completamente o mercado e impeçam o surgimento de concorrentes nacionais. É uma negociação complexa que vai definir as regras do jogo digital no Brasil para as próximas décadas. O impacto de ter mais data centers no país é gigantesco. Primeiro, a latência diminui. Sabe aquele pequeno atraso quando você está jogando online ou numa videochamada? Com os servidores fisicamente mais perto, esse tempo de resposta cai drasticamente, melhorando a experiência de todo mundo. Além disso, a construção e operação desses complexos gera milhares de empregos de alta qualificação, desde engenheiros e técnicos de TI até pessoal de segurança e manutenção. E, finalmente, ter os dados dos brasileiros armazenados em solo nacional levanta questões importantes sobre soberania e privacidade, garantindo que nossas informações estejam sob a jurisdição das leis brasileiras. É o Brasil se posicionando não apenas como um consumidor de tecnologia, mas como um player estratégico na infraestrutura global da internet. E falando em Big Techs,
Vamos dar um zoom em uma das maiores do mundo, o Google. Recentemente, eles anunciaram algo que pode mudar a forma como a gente navega na internet. Eles estão integrando o Gemini, o seu modelo de inteligência artificial mais avançado, diretamente no navegador Chrome. Pensem nisso, não é mais preciso abrir uma outra aba, ir para um site específico para conversar com uma IA. Ela estará ali, embutida no próprio navegador, pronta para te ajudar a qualquer momento. Você pode pedir para ela resumir um artigo enorme, te ajudar a escrever um e-mail, gerar ideias para um trabalho ou até mesmo criar imagens a partir de um texto. Tudo isso sem sair da página que você está. Essa integração é uma resposta direta a um movimento que está acontecendo em todo o mercado. A Microsoft já fez algo parecido ao integrar o Copilot, baseado na tecnologia da OpenAI, no seu navegador Edge e no próprio Windows. É a nova corrida do ouro da tecnologia. Quem consegue colocar a IA mais poderosa e útil na frente do maior número de usuários. Para o Google, que domina o mercado de navegadores com o Chrome, essa é uma jogada estratégica para manter sua hegemonia. Eles querem que o Chrome não seja apenas uma janela para a internet, mas um assistente inteligente que te acompanha em toda a sua jornada online. É uma mudança de paradigma, de uma navegação passiva para uma navegação interativa e auxiliada por IA. Só que essa história tem um pano de fundo bem complexo. O Google está enfrentando um processo antitrust gigantesco nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. A acusação é de que a empresa usa sua posição dominante em buscas e no mercado de navegadores para sufocar a concorrência. E a integração do Gemini no Chrome pode colocar ainda mais lenha nessa fogueira. Concorrentes podem argumentar que o Google está, mais uma vez, usando a força do Chrome para empurrar seu próprio serviço de IA, dificultando a vida de outras empresas que também estão desenvolvendo assistentes inteligentes. É um cabo de guerra entre inovação e regulação. O Google diz que está apenas melhorando seu produto para os usuários, enquanto os reguladores se preocupam com a concentração de poder. Para nós, usuários, as implicações são enormes. Por um lado, a conveniência é inegável. Ter uma IA poderosa sempre à mão pode aumentar muito a nossa produtividade e criatividade. A barreira para usar essas ferramentas incríveis simplesmente desaparece. Por outro lado, isso significa que vamos fornecer ainda mais dados para o Google. A IA vai aprender sobre nossos hábitos de navegação, nossos interesses, a forma como escrevemos, tudo. Isso levanta questões importantes sobre privacidade e sobre a dependência que estamos criando em relação a um único ecossistema tecnológico. A integração do Gemini no Chrome é um vislumbre fascinante do futuro da computação, mas também um lembrete de que precisamos estar atentos e discutir os termos dessa nova relação entre humanos e inteligência artificial. E essa discussão sobre regulação não está acontecendo só lá fora. Aqui no Brasil, o debate está pegando fogo. O Congresso Nacional e diversas agências do governo estão debruçados sobre uma série de projetos de lei que buscam colocar ordem na casa digital. A gente está falando de propostas que vão desde a regulação de plataformas digitais, como redes sociais e aplicativos de mensagem, até a criação de um marco legal para o uso de inteligência artificial. A era da terra de ninguém na internet brasileira parece estar chegando ao fim. O objetivo, segundo os defensores dessas medidas, é proteger os usuários, garantir uma competição mais justa e combater problemas como a desinformação e os discursos de ódio. Um dos pontos mais polêmicos é a regulação das Big Techs, projetos inspirados no que a Europa já fez, como o DMA, o Digital Markets Act, buscam impor uma série de obrigações às grandes empresas de tecnologia. Isso pode incluir, por exemplo, a proibição de dar preferência aos seus próprios produtos nos resultados de busca, ou a obrigação de permitir que os usuários desinstalem aplicativos que já vêm de fábrica no celular. A ideia é nivelar o campo de jogo, dando mais chances para que empresas menores e startups brasileiras possam competir de igual para igual
com os gigantes globais. Para as grandes empresas, isso significa uma mudança radical na forma de operar no Brasil, com a necessidade de adaptar seus produtos e algoritmos para cumprir as novas regras. No entanto, essa movimentação regulatória não é um consenso. Do outro lado da mesa, existe uma preocupação grande de que um excesso de regras possa acabar inibindo a inovação. Críticos argumentam que leis muito rígidas podem criar uma barreira de entrada para novas empresas, que talvez não tenham o mesmo poderio jurídico e financeiro das Big Techs para se adequar a uma legislação complexa. O medo é que, na tentativa de controlar os gigantes, o governo acabe engessando o mercado e prejudicando justamente os pequenos empreendedores que a lei pretendia ajudar. É o clássico debate, onde termina a proteção e começa a burocracia que atrapalha o desenvolvimento. Encontrar esse equilíbrio é o maior desafio dos nossos legisladores. No meio de tudo isso, está a discussão sobre a regulação da inteligência artificial. O Brasil quer ser um dos pioneiros em criar uma lei específica para o tema, definindo o que pode e o que não pode ser feito com essa tecnologia. Os projetos em debate buscam classificar os sistemas de IA de acordo com o risco que oferecem. Um sistema de recomendação de filmes, por exemplo, seria de baixo risco. Já um sistema usado em diagnóstico médico ou em recrutamento de pessoas seria de alto risco e teria que seguir regras muito mais estritas de transparência, segurança e supervisão humana. O Brasil está em um momento decisivo, definindo as regras que vão governar nosso ambiente digital pelas próximas décadas. As decisões tomadas agora vão impactar diretamente a inovação, a economia e a vida de todos os brasileiros. Agora vamos falar de uma das notícias mais animadoras para o nosso país. Se você trabalha com tecnologia ou pensa em trabalhar, preste muita atenção. As projeções para o mercado de serviços de TI no Brasil até 2030 são simplesmente espetaculares. Estamos falando de um crescimento que pode chegar a quase 10% ao ano. Isso é muito acima da média de crescimento da economia como um todo. Na prática, isso significa que o setor de tecnologia da informação vai praticamente dobrar de tamanho em menos de uma década. É um verdadeiro boom, impulsionado pela transformação digital, que está varrendo todas as indústrias, da agricultura ao setor financeiro. Esse crescimento massivo vai ter um impacto profundo nas empresas e nos profissionais. Para as empresas, significa que a tecnologia deixa de ser um departamento de suporte e se torna o coração do negócio. Quem não investir em modernização, em nuvem, em análise de dados e em segurança, vai ficar para trás. A competição vai ser cada vez mais baseada na capacidade de usar a tecnologia para ser mais eficiente, para entender melhor o cliente e para criar novos produtos e serviços. E para os profissionais, a notícia é ainda melhor: vai chover oportunidade. A demanda por desenvolvedores, analistas de dados, especialistas em cloud, arquitetos de sistemas e profissionais de cibersegurança vai ser gigantesca. Mas esse crescimento todo vem com uma responsabilidade enorme. Não basta crescer a qualquer custo. As empresas de tecnologia estão sendo cada vez mais cobradas por suas práticas de sustentabilidade e responsabilidade social. Isso vai desde a preocupação com o consumo de energia dos data centers, que a gente já falou, até a garantia de que os algoritmos de inteligência artificial não sejam preconceituosos ou discriminatórios. A sigla ESG, que se refere a práticas ambientais, sociais e de governança, deixou de ser um diferencial e está se tornando uma exigência do mercado, dos investidores e dos próprios consumidores. O futuro do mercado de TI no Brasil é brilhante, mas também desafiador. Para aproveitar essa onda, o país precisa investir pesado em educação e formação de mão de obra qualificada. Não adianta ter a vaga se não tivermos gente preparada para ocupá-la. Precisamos de mais cursos técnicos, mais graduações na área e mais programas de requalificação profissional para quem quer migrar para o setor de tecnologia.
O crescimento está contratado, as oportunidades estão aí. Agora, cabe a nós, como país, como empresas e como indivíduos, nos prepararmos para construir esse futuro e garantir que esse desenvolvimento seja não apenas rápido, mas também justo, inclusivo e sustentável. É uma chance de ouro para o Brasil dar um salto de qualidade. E por falar em sustentabilidade, vamos mergulhar em um dos maiores trunfos do Brasil para o futuro, nossa matriz energética. Enquanto muitos países desenvolvidos ainda dependem pesadamente de combustíveis fósseis, o Brasil está dando um show no quesito energia limpa. E duas estrelas brilham mais forte nesse cenário: a energia solar e a eólica. O avanço dessas fontes nos últimos anos foi simplesmente meteórico. Juntas, elas já respondem por mais de 1/3 de toda a eletricidade gerada no país. Pensem nisso. 1 em cada 3 aparelhos eletrônicos ligados no Brasil hoje pode estar sendo alimentado pelo sol ou pelo vento. O impacto econômico disso é tremendo. A instalação de parques eólicos e de usinas solares, assim como a popularização dos painéis solares nos telhados das casas e empresas, está gerando uma nova cadeia de empregos e negócios em todo o país. Desde a fabricação dos equipamentos até a instalação e manutenção, é um setor que não para de crescer. Além disso, ao diversificar nossa matriz energética, que historicamente foi muito dependente das hidrelétricas, o país se torna menos vulnerável a crises hídricas, como as que já enfrentamos no passado. Isso traz mais segurança e previsibilidade para o sistema elétrico, o que é fundamental para a indústria e para a atração de investimentos. Do ponto de vista ambiental, os benefícios são óbvios e gigantescos. Cada megawatt de energia gerado pelo sol ou pelo vento é um megawatt que não foi gerado pela queima de carvão, gás ou óleo. Isso significa menos emissão de gases de efeito estufa, um ar mais limpo nas cidades e uma contribuição direta do Brasil para a luta global contra as mudanças climáticas. É a prova de que é possível, sim, conciliar desenvolvimento econômico com proteção ambiental. O Brasil tem um potencial solar e eólico que está entre os maiores do mundo. Aproveitar isso não é apenas uma escolha, é uma vocação e uma oportunidade histórica. E aqui, a gente faz a conexão direta com o mundo da tecnologia. Como já vimos, a indústria de tecnologia, com seus data centers e redes 5G, é uma grande consumidora de energia. A expansão da energia limpa no Brasil torna nosso ecossistema tecnológico muito mais sustentável e atraente. Além disso, a própria gestão das redes de energia está se tornando cada vez mais tecnológica. Estamos falando das Smart Grids, ou redes elétricas inteligentes, que usam sensores, medidores digitais e inteligência artificial para gerenciar o fluxo de energia de forma muito mais eficiente, prevendo picos de demanda e integrando de forma harmoniosa milhares de pequenas fontes de geração, como os painéis solares nas casas. É a tecnologia e a energia limpa trabalhando juntas para construir um futuro mais inteligente e verde. Agora, vamos juntar tudo o que a gente conversou até aqui: data centers, computação em nuvem, energia renovável, internet das coisas. Onde tudo isso se encontra e transforma a vida das pessoas de forma mais palpável. A resposta está no conceito de cidades inteligentes, ou Smart Cities. E o Brasil, galera, está começando a caminhar nessa direção. Uma cidade inteligente não é só uma cidade cheia de tecnologia. É uma cidade que usa essa tecnologia de forma integrada para otimizar seus recursos, melhorar os serviços públicos e, no fim das contas, aumentar a qualidade de vida dos seus cidadãos. É usar dados para tomar decisões melhores. A infraestrutura digital é a base de tudo. Para uma cidade ser inteligente, ela precisa ser, antes de mais nada, conectada. Isso significa ter uma cobertura de internet de alta velocidade, como o 5G, que chegue a todos os cantos. E por baixo dessa conectividade,
Rodando em segundo plano, estão os data centers e a computação em nuvem, processando a quantidade absurda de dados que uma cidade inteligente gera a cada segundo. São os sensores nos semáforos, as câmeras de segurança, os medidores de consumo de água e luz, os GPS dos ônibus. Tudo isso gera informação que, quando analisada, pode revolucionar a gestão urbana. Vamos pensar em exemplos práticos. Na mobilidade, sensores podem detectar congestionamentos em tempo real e ajustar o tempo dos semáforos para melhorar o fluxo. Aplicativos podem informar o cidadão exatamente a que horas o ônibus vai passar no ponto. No quesito segurança, câmeras com reconhecimento facial, um tema polêmico, mas que está sendo implementado, podem ajudar a identificar suspeitos, e sensores de som podem detectar disparos de arma de fogo e acionar a polícia imediatamente. Na saúde, o prontuário eletrônico integrado permite que seu histórico médico esteja disponível em qualquer hospital da cidade. São pequenas e grandes mudanças que, somadas, tornam a vida na cidade mais fácil e eficiente. E aqui entra de novo a importância das energias renováveis. Uma cidade inteligente, com todos os seus sensores e sistemas digitais, consome muita energia. Para que esse modelo seja sustentável, é fundamental que essa energia seja limpa. A integração com as smart grids que mencionamos permite, por exemplo, que a iluminação pública se ajuste de acordo com a presença de pessoas, economizando energia. Ou que os prédios públicos gerem sua própria energia com painéis solares e até vendam o excedente para a rede. O Brasil está dando os primeiros passos, com projetos piloto em várias cidades, integrando data centers, nuvem e energias renováveis para criar os ambientes urbanos do futuro, mais conectados, mais eficientes e, acima de tudo, mais humanos. Para fechar nossa viagem ao futuro, vamos levantar um pouco o olhar e ver o que as previsões globais de tecnologia nos dizem para o final desta década. Se tudo o que a gente viu até agora já parece incrível, se preparem, porque a coisa vai ficar ainda mais maluca. A inteligência artificial, por exemplo, vai deixar de ser uma ferramenta que a gente acessa e vai se tornar uma camada onipresente em quase tudo o que fazemos. Estamos falando de IAs proativas, que antecipam nossas necessidades antes mesmo de a gente perceber. Imagine seu carro já pré-aquecendo o ar-condicionado, porque sabe, pela sua agenda, que você está saindo do trabalho. Ou sua geladeira adicionando leite à lista de compras porque detectou que o último litro está acabando. Outra fronteira que estaremos começando a cruzar de verdade até 2030 é a da computação quântica. Hoje, ela ainda está restrita a laboratórios de pesquisa caríssimos, mas a previsão é que os primeiros computadores quânticos comercialmente viáveis comecem a surgir. E o poder de processamento deles é algo que nossa mente mal consegue conceber. Eles serão capazes de resolver em segundos problemas que os supercomputadores mais potentes de hoje levariam milhares de anos. Isso vai revolucionar áreas como a descoberta de novos medicamentos, a criação de novos materiais, a otimização de sistemas financeiros complexos e, claro, a quebra de criptografias atuais, o que nos leva de volta ao desafio da cibersegurança. A Internet das Coisas, ou IoT, também vai atingir uma maturidade impressionante. Não serão mais apenas alguns dispositivos conectados, como sua Smart TV ou seu relógio. Serão trilhões de sensores espalhados por todos os lugares, nas nossas roupas, nos nossos corpos, nas paredes das nossas casas, nas ruas, nas plantações. Tudo estará conectado à internet, gerando um volume de dados inimaginável. Isso vai permitir um nível de automação e eficiência que parece ficção científica, mas também vai trazer desafios gigantescos de privacidade, segurança e gerenciamento de toda essa informação. A linha entre o mundo físico e o mundo digital vai se tornar cada vez mais tênue. E qual o papel do Brasil em tudo isso?
Nosso país tem a chance de não ser apenas um espectador dessa revolução. Com nosso mercado consumidor enorme, nossa criatividade e nossa matriz energética limpa, podemos ser um campo de provas e um polo de desenvolvimento para muitas dessas tecnologias. Podemos liderar em agritech, usando IoT e IA para revolucionar o agronegócio. Podemos ser um centro de desenvolvimento de IA aplicada à saúde, aproveitando a diversidade da nossa população. O futuro global da tecnologia está sendo escrito agora, e o Brasil tem a caneta na mão para escrever alguns dos seus capítulos mais importantes. A próxima década será, sem dúvida, a mais transformadora da história da humanidade. É isso aí, galera, que viagem, hein? Curtiram o vídeo de hoje? Foi intenso, mas espero que tenha dado a vocês uma boa noção do que está por vir. Nós vimos como o mercado de TI no Brasil tem tudo para explodir até 2030, abrindo um leque de oportunidades e revolucionando a forma como empresas e profissionais se posicionam no mundo. Também conferimos como a expansão inacreditável da energia limpa, com a solar e a eólica na dianteira, já está abastecendo milhões de residências e conectando o avanço tecnológico com a tão necessária sustentabilidade. É o Brasil usando seus recursos naturais de forma inteligente. Nós falamos sobre as tendências que estão moldando as cidades do futuro, as cidades inteligentes, onde data centers, computação em nuvem e energias renováveis se unem para tornar nosso dia a dia mais eficiente, seguro e conectado. É a tecnologia a serviço da qualidade de vida urbana. E, para finalizar, demos aquele mergulho nas previsões globais de tecnologia, mostrando como a inteligência artificial, a computação quântica e a internet das coisas vão, literalmente, transformar nossa rotina e a sociedade como um todo nos próximos anos. O futuro não está apenas chegando, ele está sendo construído agora. E o mais legal é que o Brasil tem um papel fundamental em toda essa história. Se você curtiu essa jornada e quer continuar acompanhando de perto todas essas transformações, não esquece, deixa aquele like para fortalecer, compartilha com a galera que também é apaixonada por tecnologia. E o mais importante, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. O seu apoio é o que nos move a trazer conteúdos cada vez melhores. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!